vocês. Quando você pensa que está ficando mais fácil, está ficando mais difícil. Romanos 6, versículo 1 diz assim: mortos para o pecado, vivos em Cristo, é o título. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na da sua semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, e podermos louvar o Teu nome. Obrigado por este dia, Senhor, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por Tua graça, que é maravilhosa e que é poderosa sobre nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e sem Ti nós não podemos fazer nada e sem Ti nós não somos nada. Por isso, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença santa, justa, fiel, verdadeira, e adoramos a Ti, Senhor, engrandecemos o Teu nome, queremos ouvir a Tua voz, queremos entender a Tua palavra. Pai amado, abre, Senhor, a nossa mente, abre o nosso entendimento para que possamos, Senhor, meu Deus, aplicar a Tua palavra em nossas vidas, viver ela cada dia, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é complexo, né? E quando a gente lê, a gente pensa, opa, entendi tudo, mas daí você lê de novo e você fala, não entendi nada. E eu estudei pouco esse texto, mas eu quero meditar um pouquinho nesta noite. Vamos ver se nós conseguimos ir até o versículo 14, no qual nós lemos. Mas existe 2 versículos aqui que tem uma continuação do capítulo 5, que vai falar que nós precisamos entender que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo vai começar o capítulo 1 dizendo: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E vai perguntar de novo no versículo 15: então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E a resposta de Paulo nas 2 vezes é: de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E esse entendimento precisa estar forte e vivo dentro dos nossos corações.
Mas é interessante que quando a gente começa a ler, e Paulo vai falar sobre, de maneira nenhuma que a gente precisa ou pode viver no pecado, porque nós morremos para o pecado. E como então vamos continuar vivendo nele? E é muito abrangente e complexo, porque o versículo 3 vai dizer: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Quando o homem pecou, nós falamos aqui quinta passada, quando Adão pecou, todos nós morremos no pecado. E quando Jesus morreu, nós morremos com Cristo, todos nós morremos para o pecado. E é interessante e complexo ao mesmo tempo, por quê? Porque quando a gente lê esse texto, a gente pensa, não, então quem está morto se torna insensível, não é verdade? Quem morre não tem mais responsabilidade. Porque uma pessoa que deve e ela morre, a dívida fica para quem? Para os vivos. O morto não paga conta. Não é verdade? Morto não tem dívida, irmãos. Morreu, acabou. Não é que alguém vai cobrar ele de jeito. E é interessante pensar nesse ponto de vista, por quê? Porque se nós morremos para o pecado, não que o pecado não nos atinja, mas o pecado não pode mais nos cobrar. E eu, lendo, estudando, eu li uma história de uma mulher que viveu com seu marido durante alguns anos e amava muito esse marido. E ele morreu. E ela gostava muito dele, e ela empalhou ele, pensa, e colocou ele numa redoma de vidro, na entrada da sua casa. E ele ficou ali nessa entrada durante muitos anos. Você entrava na sala da casa da mulher, é uma mulher americana, entrava na sala, dava de cara com o marido morto, colocou ele sentadão lá, né? Sentadão. E todo mundo que chegava via, ela chegava do trabalho e falava: oi John, era John o nome dele. Só que ele não respondia nada, porque ele está morto. Mas estava lá, o marido morto. E essa mulher um dia vai viajar para a Europa, ela é uma americana, e ela vai viajar para a Europa e conhece um homem lá. E se casa com esse homem. E quando os dois estão voltando, que ela traz o marido para morar na casa, e quando eles estão chegando em casa, o marido novo dá de cara com o marido morto. Aí ele fala: quem que é esse cara aí? Ah, é meu falecido marido, ele está aqui porque eu fiz isso. O que o marido novo fez? Pegou o marido morto e enterrou. É isso que Jesus faz. Pega o marido morto e enterra. O que é o marido morto? É o pecado. Então Jesus vem, irmãos, e morre na cruz para nos salvar, para nos justificar do pecado, para nos tornar justos. E daí Paulo vai ilustrar isso. E essa ilustração é forte e nos deixa apreensivos no sentido de que como é que algo morto me afeta tanto quanto o pecado? A gente vai lendo e aí Paulo vai falar: nós que morremos para o pecado. Mas como que nós morremos para o pecado se o pecado perturba, se o pecado incomoda, se o pecado afeta, né? E ele vai dizer assim: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. Nós fomos batizados em Cristo, e é interessante que Paulo não está dizendo só no sentido de eu fui batizado, e de fato o batismo é simbolicamente o sepultamento do velho homem, e isso não é só o ato simbólico, mas o fato de que aquilo que Cristo fez, e quando Cristo morre, nós morremos com Ele para o pecado, e nós não só morremos com Ele, mas nós também ressuscitamos com Ele para viver uma nova vida.
No finalzinho do versículo 4 vai dizer assim, vamos ler o versículo todo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Essa vida nova vem a partir do quê? Da glória do Pai. Glória do Pai essa que ressuscitou a Jesus Cristo. E porque nós cremos em Jesus Cristo, nós fomos sepultados em sua morte e ressurretos com a glória do Pai. Então, viver mortos para o pecado, em essência, começa a partir de que nós aceitamos a fé. Mas a partir de que nós aceitamos a fé, nós não conseguimos viver sem pecar. E quando a gente pensa aqui que nós fomos justificados, e agora Paulo vai entrar nesse tema de santificação, que a santificação não depende só da glória do Pai, mas sim de um relacionamento com o Pai, mas também parte de um princípio de que eu preciso agir e buscar viver longe do pecado. E é interessante nós pensarmos isso, que John Wesley acreditava que era possível viver uma vida de santidade aqui nessa terra, viver perfeitamente santo. A ideia metodista era que, e o Wesley, que foi o fundador, ele tinha essa ideia de que assim, a pessoa ama tanto a Jesus e passa a amar tanto a Deus, que esse amor tão grande faz com que ele ame tanto a Deus e que seja indiferente com relação ao pecado, não sobre nenhum sentimento para o pecado. Então, John Wesley acreditava que era possível viver nessa terra totalmente santo e puro diante de Deus. E quando a gente vai olhar e pensar, e eu queria ter vivido perto desse homem para ver, mas é complicado porque a nossa natureza é pecaminosa. E Paulo vai dizer assim, nós estamos mortos para o pecado, mas a natureza pecaminosa ainda está viva, então não é de natureza que ele está falando. O que Paulo está ilustrando aqui e falando para nós, e ele vai dizer, vocês não sabem, então servir a Deus tem a ver com saber, tem a ver com entendimento, porque para crer a gente precisa pensar, e se a gente pensa, a gente entende, e se a gente entende, a gente vive. Mas existe uma busca, e não só John Wesley pensa assim, como algumas igrejas ou algumas instituições religiosas que criam tantas regras e que se as pessoas não seguem essas regras, não servem para aquela instituição. E essa regra tenta tornar as pessoas santas. Mas o que Paulo vai dizer é que é o seguinte, a lei faz com que o pecado seja manifesto. Então, quando se impõe uma regra e uma lei, esse pecado parece que se torna mais gritante na nossa vida, não é verdade? E o pecado em si, irmãos, precisa morrer para nós, e essa morte do pecado não é uma morte assim, da natureza humana. Até porque, irmãos, você vai viver a vida toda e você vai ter problema com a sua natureza humana. E no final do texto que nós lemos, Paulo vai falar assim que nós precisamos usar os nossos membros para agradar a Deus. Então está falando de instinto humano, como se diz, de vontade humana, de desejos humanos. A nossa carne é tendenciosa para o pecado, não é verdade? Você fica sabendo de uma fofoca, a tua língua coça para você passar para frente. É verdade ou não é? Você vê alguma coisa errada e você fica se coçando para acusar ou para comentar com alguém e falar assim, aquela pessoa ali, pensa no pecador terrível. É assim ou não é? Sem entrar nos desejos mais primitivos, que é os desejos da nossa carne. As nossas impurezas sexual, a nossa imoralidade, os nossos pensamentos impuros, e que começa desde a adolescência e vai até você se tornar um senhor de 100 anos e morrer. Uma senhora de 100 anos, não, mas os membros já estão mortos. De Sara e de Abraão também estava morto. E a Sara teve a grande e brilhante ideia de arrumar serva para o marido dela.
estou morta mesmo, então vou arrumar uma mulher para o meu marido. Pensa na ideia. Isso é imoral, irmãos. É ou não é? E é o pai da fé. E foi lá e deitou com a Agar, que não devia ser tão velha que nem a mulher dele, né? Certo, ele pensou, fui ofendido, mas estou no lucro, né? Uma mais nova. Então a pecaminosidade, a natureza nossa, humana, é uma luta. E Paulo está dizendo que precisa entrar, nós precisamos entrar nessa luta para a santificação. Mas a santificação, irmãos, vem através da presença de Cristo, da glória de Deus, da presença do Espírito Santo em nós. Ó, se dessa forma, versículo 5, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Olha como é forte, para que o corpo do pecado seja destruído. Mas se o corpo do pecado é esse corpo aqui, se eu destruo, e depois Paulo mesmo vai dizer lá em Coríntios que vocês não sabem, Paulo de novo volta a dizer, vocês não sabem, ele gosta de falar isso que nós não sabemos, né? Ele fala, vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Aí você fala, agora deu um nó, agora ele está querendo destruir e depois ele vai falar que é templo, e como é que fica isso aí? O nosso velho homem foi crucificado, pois sabemos, ó, entra na área do saber de novo, versículo 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Primeiro ele falou assim, ó, vocês não sabem? E agora ele vem e diz assim, pois sabemos, porque ele já falou isso, agora você já sabe. E que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Como eu disse, morto não paga mais conta, irmãos. Já foi justificado. E não sabem, e agora nós sabemos, que o nosso velho homem... O que seria esse velho homem? Não é a velha natureza, mas o homem pecador que nós éramos antes de aceitar a Cristo. É esse que precisa ser destruído. E assim, a gente não consegue destruir a natureza caída, mas agora nós temos o quê? Um princípio ativo em nós, que é o Espírito Santo. Aleluia. O capítulo 6 e o capítulo 7 e o capítulo 8 vai falar muito sobre isso, sobre esse princípio ativo agindo em nós, para que a carne seja mortificada, para que a carne seja destruída no sentido de que ela seja anulada. Mas a gente é pecador, mas então nós precisamos lutar contra isso. Lutar de que maneira? Nos apegando à glória de Deus, ao poder de Deus, a um relacionamento mais profundo com Deus. Como que eu faço isso? Vida devocional, busca na palavra, porque o que Pedro vai dizer assim, Senhor, não quero que o Senhor lave o meu pé. Aí o Senhor Jesus fala assim, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Ele fala, então lava o corpo, lava tudo, me dá um banho. Aí ele falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Então é a palavra que vai nos purificando, é a palavra que vai nos limpando. Irmãos, palavra entra no ouvido, vem do coração, e esse vir no coração tem que gerar uma reação. Essa reação é o que? Arrependimento. Arrependimento não é culpa, não é você ficar, eu sou um pecador miserável, coitado de mim. Não é só bater no peito e falar, ai de mim que sou pecador, que nem o publicano, todo culto, ai de mim que sou pecador. Não, é entrar no coração, entrar no ouvido, descer no coração, gerar arrependimento. E esse arrependimento é mudança de rota. É mudança de postura. E quando a gente cai no mesmo pecado, a gente precisa se voltar para Jesus, porque é Ele quem nos perdoa. E eu tenho que pensar assim, eu estou morto para o pecado, eu já não sirvo mais o pecado, eu já fui justificado, então eu não posso mais viver nele. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não dá para viver no pecado. Quem está entendendo aí? Amém. Amém. Pois quem morreu foi justificado. Ora, se morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos, olha, tudo entra na área do saber. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Aí que entra a chave para vencer o pecado. Aí que entra a chave da santificação. Porque Cristo não pode morrer de novo. E quem morreu com ele, ressuscitou com ele também. Então não pode mais viver debaixo do pecado. Porque agora, no finalzinho do que nós lemos, vai dizer assim: porque nós agora vivemos não debaixo da lei, mas da graça. Nós vivemos debaixo da graça. Então, morrendo ele, morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Então eu morri para o pecado. Então o pecado já não é mais um problema para mim. Ah, mas é problema sim, porque eu peco. Então eu preciso mudar a minha visão. Já que eu morri para o pecado e eu ressuscitei com Cristo, eu preciso viver para Deus. Vamos viver para Deus. Porque o pecado, Paulo vai dizer, porque Cristo morreu de uma vez por todas. Ele não vai morrer de novo. E tem gente esperando ele vir morrer de novo. Por quê? Porque as pessoas vêm para Cristo, aceitam a Cristo e voltam para trás. E como eu disse, irmãos, que se você é salvo de fato, de verdade, você entregou a sua vida a Cristo, você não retrocede. Não é verdade? Você entendeu, você sabe, você experimentou. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim, que aqueles que um dia foram santificados e experimentaram o dom celestial e pisaram o sangue de Jesus, voltaram para trás, não resta mais alternativa senão uma expectativa e terror de julgamento e juízo. Por quê? Porque abandonou aquilo que Cristo fez e demonstrou e nos ensinou e nos deu. A pessoa pegou e jogou fora. É como a história. Como é que é o nome daquele presidente americano que mataram? John Kennedy. Ele foi o cara que libertou os escravos lá nos Estados Unidos, que teve uma guerra civil, né? Ele assinou um documento lá e tal, e ele morreu por causa disso. Porque ele mudou a Constituição, agiu, trabalhou para que as pessoas fossem livres, libertos, não ter mais escravidão. Mas só que algumas pessoas, alguns escravos que moravam em estados distantes e não tinha tecnologia do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, da internet como tem hoje, do telefone, eles viviam longe em outros estados e ainda tinham escravos, muitos escravos. E alguém chegou lá um dia e falou assim: não, mas vocês não sabem que os Estados Unidos agora tem uma lei que proibiu a escravidão? Ele falou assim: nós nem sabemos disso. Aí alguém falou: não, mas John Kennedy morreu por essa causa e tal e tal. Falou: nós nem conhecemos esse tal de John Kennedy e nem sabemos que nós não éramos mais escravos. E é interessante isso, porque viver debaixo do pecado é viver sob servidão e escravidão. Só que se ninguém falar isso para alguém que é escravo, essa pessoa nunca vai viver como livre. Aí entra a missão da igreja. Se você é livre, você tem que anunciar a liberdade. Pensa que essas pessoas estavam lá debaixo de uma antiga lei. A lei já tinha sido abolida. Alguém já tinha morrido. Olha que interessante. Para que eles fossem livres. Alguém já tinha brigado, alguém já tinha assinado a sentença. E tudo isso foi o que Cristo fez. E se nós, como livres, sabedores da liberdade que temos em Cristo, da morte para o pecado que temos, vivendo debaixo do pecado, é como se Cristo tivesse morrido e a gente falar como aqueles escravos. Nós nem sabíamos que existiu o John Kennedy e que ele morreu por essa causa. Mas conhecedores disso, que é pior. Porque
aquilo que nós conhecemos faz com que a gente seja responsável. Nós respondemos por aquilo que nós conhecemos. Então nós precisamos nos apropriar daquilo que Jesus fez para nós. E não mais viver como escravos do pecado. O pecado precisa ser uma fatalidade na nossa vida, não uma prática constante. Precisa ser um escorregão que a gente dá, não um mergulho que a gente dá. O pecado precisa ser algo a ser buscado, abolir da nossa vida, tirar ele, arrancar de nós. E isso é uma luta constante que a gente só consegue como? Com o Espírito Santo, entendendo o que Jesus fez e na comunhão, na confissão, na conversa, no diálogo, na igreja é que a gente consegue vencer o pecado, irmãos. Como eu disse, se uma mulher estiver grávida de uma criança e ela falar assim, não, essa criança vai ser pura, vai ser santa, ela vai nascer lá no paraíso, lá em tal lugar, só vai ser eu e essa criança vai ter tendência para o pecado, e essa criança também vai precisar de Jesus, porque Jesus Cristo é o único mediador e é o único salvador. Essa criança vai crescer, e por mais que a mãe ensine só o que é correto, sem influência do meio, que as pessoas têm filósofo que acredita que a pessoa nasce boa, o que faz ela tornar mal é o meio. Na verdade, nós nascemos mal e fazemos o meio ficar pior. Se Jesus não tivesse misericórdia de nós estaríamos piorando o mundo. Mas como Jesus Cristo teve misericórdia de nós precisamos buscar melhorar o mundo. Melhorar como? Falando para as pessoas que elas são livres, porque Jesus Cristo já pagou o preço. Versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, considerem-se mortos. O considerar é algo que você pode fazer. Eu considero morto para o pecado. Mas o se apropriar disso e viver isso, aí já é uma busca constante. Porque nós vivemos para Deus em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é quem rasgou o véu, nos colocou acesso de novo a Deus. Então nós vivemos para Deus por causa de Cristo, não por causa da nossa bondade, não por causa da nossa santidade, mas porque Cristo é quem nos justificou e está nos santificando. Nossa colaboração no processo de santificação, irmãos, é o envolvimento maior com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. É assim que nós vamos nos santificando. É um envolvimento. E como que eu faço isso? Palavra, oração, jejum, comunhão com a igreja e com Cristo. É a busca que nós temos de adorar a Deus junto, de buscar a Deus junto, mas também buscar a Deus no secreto, buscar a Deus sozinho. Eu ouvi uma palavra de sábado, não sei se foi de manhã ou de tarde, foi sábado, durante as 14 horas que eu passei lá, e o pastor falou assim: nós não podemos trocar tempo de qualidade e falar assim, não, eu vou ter um tempo de qualidade com a minha família, 10 minutos, é pouco, mas é de qualidade. Não, nós precisamos ter tempo de quantidade também. Vou ter um tempo com Deus, vou ter um tempo de qualidade, vou passar 5 minutos na presença de Deus. Glória, 5 minutos tá bom, né, Deus, por hoje. Só que a gente precisa ter quantidade. Por quê? Porque se nós passamos 10 minutos só na presença de Deus, em adoração e em busca, quantos minutos nós passamos no resto do dia fazendo as outras coisas? Trabalhando, comendo, conversando, olhando Zap, Face, Instagram, Twitter. Você vai fazendo a conta. Aí você pega lá os 10 minutos
para a porcentagem do resto, aonde você precisa buscar viver purificação, você acha que com 10 minutos, claro que na presença de Deus nós estamos o tempo todo, mas você acha que com 10 minutos conversando com Deus, estudando ou lendo a palavra dele, nós vamos vencer 23 horas e 50? É difícil, né, irmãos? E você imagina se a gente não dá nem esses 10 minutos. E que de preferência precisa ser na primeira hora do dia, para a gente não alimentar Deus de resto, porque Deus não quer resto. E a gente vai vivendo oferecendo para Deus e para as pessoas que nos amam e que nos servem o resto de nós. E não deveria ser assim. O que chega em casa de tardezinha? Só o resto, irmão. A gente chega só o resto. E às vezes de manhã que a gente precisaria levantar, passar um tempo com Deus e depois dar um abraço na esposa, dar um abraço no filho, que a quantidade de tempo pela manhã seria curta, mas de qualidade, em amor, porque você vai ter daí todo dia para vencer tentações, porque você passou um tempo com Deus, passou um tempo com o seu filho, passou um tempo com a sua esposa, passou um tempo com as pessoas que você ama, e antes de você fazer qualquer coisa errada, você vai pensar assim: tem um Deus que me ama, tem uma esposa que me ama, tem um filho que me ama e que está me esperando no final do dia. Pensa por esse lado. Aí sim nós vamos falar assim: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é uma questão de, é uma regra, eu tenho que fazer. Não, se você se apaixona por Cristo, você vai querer entrar na presença dele. Mas tudo que você fizer no cotidiano pode se tornar adoração a Deus, se você se afastar do pecado. O trabalho se torna adoração, os relacionamentos se tornam adoração, a família é adoração. O vir para a casa de Deus é adoração. O estar junto com a comunhão, com a comunidade, é adoração. Versículo 12. Olha como é interessante, irmãos, e como que morte no sentido de, vou declarar que está morto, vou considerar que está morto. E no versículo 12 vai mostrar que isso são figuras de linguagem que precisam se tornar real na nossa busca incessante por Deus e por aquilo que Jesus fez por nós. É uma realidade. Vai dizer assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Olha como isso é tremendo. Mas Paulo está falando que está morto, que está morto, que está morto. E agora ele fala: portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha como é tremendo isso, irmãos. Por isso que na palavra de Deus, às vezes, você tem que ler o texto e há momentos que você não pode parar. Está dividido às vezes em capítulo, está dividido às vezes em epígrafes, está dividido, mas se você vai fazer um momento de leitura da palavra, e se você ler só até o versículo 10, ou até o versículo 9, você vai falar: mas como é que pode isso? Está morto? Mas como é que isso me incomoda? Não é, pastor Marcos? Como é que isso me tenta? Como é que isso me afeta? Como é que eu caio nisso? Como é importante, irmãos, o entendimento da palavra de Deus. E Paulo vai dizer: pois vocês sabem, ou vocês não sabem, mas agora vocês estão sabendo. Então, porque vocês sabem, agora vocês precisam buscar. Portanto, não permitam. Está morto, precisa ser mortificado, porque a nossa natureza pecaminosa ainda está viva. Por isso que Paulo vai dizer que o Espírito luta contra a carne.
e a carne contra o espírito. Então nós precisamos contribuir nessa luta. E como que eu contribuo? Não permitindo que o pecado domine o meu corpo. Porque se ele domina o meu corpo, eu vou obedecer aos seus desejos. E nós precisamos oferecer isso a Deus. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Nós precisamos oferecer o nosso corpo a Deus. Coloque-se de pé. Porque como quem voltou da morte para a vida. O que está morto? O velho homem. O velho homem era alguém que vivia sem saber. Vivia no pecado, mas não conhecia Cristo. O velho homem é aquele escravo lá dos Estados Unidos que não sabia o que o presidente tinha feito. O velho homem é aquele que não sabia, mas quando descobriu, passou a reivindicar o seu direito. Agora ele é livre. Agora ele está liberto, não é mais escravo. Assim somos nós. Nós descobrimos em Cristo que nós somos livres. Não somos mais escravos do pecado. Ainda que o pecado tente nos dominar, mas nós precisamos de uma luta constante. Não permita que o pecado continue dominando, porque a ideia do pecado é dominar. Mas a luta nossa precisa ser entregar o nosso corpo a Deus, não para a injustiça que o pecado faz, mas para a justiça que vem de Deus. Nós precisamos nos tornar esse instrumento, e instrumento de justiça para dizer assim: meu amigo, você é livre porque Jesus já te libertou. Isso é um instrumento de justiça. Minha irmã, você não precisa mais viver debaixo desse pecado, você já é livre porque Cristo te libertou. Irmãos, como nós precisamos testemunhar mais daquilo que Jesus fez na nossa vida. E se Ele não fez na nossa vida ainda aquilo que está incompleto, nós precisamos clamar e buscar e fazer mais para que isso venha acontecer em nós. E acontecendo em nós, nós venhamos testificar para aqueles que passam pelo mesmo processo, pelo mesmo problema, e nós venhamos abençoar muitas vidas através disso. Porque Deus não vai fazer nada através de você que Ele não tenha feito primeiro em você. Deixa Ele fazer na sua vida. Porque agora nós não vivemos debaixo da lei, mas da graça. Nós agora não somos mais escravos do pecado, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós estamos debaixo dessa graça, e essa graça, como eu estou dizendo há alguns dias, não é só um salvo-conduto, e nunca foi um salvo-conduto para você viver debaixo do pecado, mas sim uma força capacitadora que te transforma, que te abençoa e que te leva para perto de Deus, e que existe uma possibilidade de você crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E esse crescimento em graça e conhecimento em Cristo Jesus vai gerando algo em você, que é a mortificação da vida pecaminosa que outrora nós tínhamos, mas que agora nós precisamos oferecer a nossa vida a Deus em novidade de vida, uma vida nova, porque nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Amém. Vida nova, mortificando o velho homem. O corpo do pecado precisa ser anulado em nossas vidas, e nós precisamos oferecer o nosso corpo para Deus em justiça. Que essa palavra venha ficar em nossos corações. Semana que vem nós vamos continuar, e que Deus possa completar essa obra em nossas vidas, porque aquele que começou a boa obra, não fique frustrado, eu ainda tenho muitos deslizes, todos nós temos, não fique frustrado, porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar até aquele dia.
Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, e que esse poder possa operar em nós, e esse poder possa aumentar em nossas vidas, para que o pecado de fato venha a ser mortificado em nossas vidas, e nós possamos oferecer um viver diário para o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado por Tua graça. Obrigado, Senhor, pelo entendimento da Tua palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, meu Deus, a viver isso, e viver em novidade de vida. Ajude, Senhor, nós a anularmos o pecado. Ajude-nos, Senhor, a crescer na graça, a crescer no conhecimento. Pai amado, a crescer em poder. O Teu poder venha aumentar em nós, e que nós venhamos vencer, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que nos afeta, o pecado que tão de perto nos arrodeia, Senhor, o inimigo de nossas almas que tem lutado contra nós. Pai, ajude-nos, Senhor, reveste-nos com o Teu poder, um poder que nos torna inabaláveis e que nos torna mais que vencedores em Ti, Senhor, e que nós venhamos experimentar isso em tudo nas nossas vidas, para a glória do Teu nome, Pai. Que nós venhamos subjugar, Senhor, meu Deus, a nossa carne, os desejos da nossa carne, e que nós venhamos viver no Teu Espírito, adorando, engrandecendo o Teu santo e maravilhoso nome, e cumprindo o Teu propósito, o Teu querer para as nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, é o desejo, Senhor, do coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Complete a boa obra em nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.